6138 de 1981. O que eu posso falar sobre essa lei, né? É a Política Nacional do Meio Ambiente, é a primeira legislação ambiental, vamos dizer assim, em nível nacional, né? Que trata sobre o meio ambiente de forma ampla, porque vocês sabem que o Código Florestal, por exemplo, ele vem lá de 1930 e teve uma nova versão em 64, que depois teve uma outra grande alteração em 2012, né, que é o tema da aula do professor Vitor, mas uma lei abrangente, políticas de meio ambiente, né, para o nosso país, né, ela só veio em 1981. É importante até passar para vocês, a título de ilustração, de contexto, né, que, embora em nível federal essa tenha sido a primeira lei de política de meio ambiente, muitos estados já estavam trabalhando a questão do meio ambiente, fazendo licenciamento, fiscalização, já tinham legislações de controle. Então, alguns estados, né, se anteciparam nessa questão do controle ambiental, principalmente, o Estado do Rio, o Estado de São Paulo, e de forma que, quando essa lei foi feita, inclusive, né, os técnicos, né, as pessoas que se reuniram para ajudar a escrever essa lei, muitas delas foram, inclusive, pessoas que já trabalhavam em órgão ambiental no Estado do Rio, em São Paulo, Santa Catarina, enfim. Então, enfim, acho uma coisa curiosa, né? E, de certa forma, foi importante, porque quando fizeram a Política Nacional do Meio Ambiente, já havia uma experiência adquirida na prática, né, por parte daqueles estados que já trabalhavam a questão do meio ambiente. Aqui no estado do Rio, por exemplo, foi em 1975, com a criação da FEEMA, né, para quem é do Rio, quem é mais antigo, deve ter ouvido falar da FEEMA, que precedeu o órgão ambiental do estado atual, que é o INEA, e então, assim, foram vários anos antes, né, da Política Nacional do Meio Ambiente. Estamos falando aí de 6 anos, enfim, 7 anos em alguns outros casos. Tá? O que foi bom porque foi possível aproveitar essa experiência adquirida, né? Assim como algumas experiências também de outros países, né? Que, assim, vocês sabem que nada se cria, né? Tudo se copia. No caso aqui do Brasil, a gente tem muita coisa que foi importada, vamos dizer assim, da forma como o controle ambiental era feito nos Estados Unidos, né? Algumas coisas, algumas legislações trouxeram experiências da Europa, mas, enfim, lá naquela época estava muito mais, vamos dizer, em pauta, né? Como referência a legislação ambiental americana. E outra coisa importante, né, sobre o contexto, né, para se falar, primeiro é que em 1981 a gente estava diante de um governo que era um governo militar, né, foi antes da Constituição de 88, então muita coisa mudou depois da Constituição de 88, inclusive no que diz respeito às competências, que é um tema que a gente vai tratar quando for falar da Lei Complementar 140, né, mas já antecipando, porque uma das mudanças, né, no Estado brasileiro foi que, em 88, os municípios passaram a ter mais competências e mais poder, né? Então, vocês vão ver muitas coisas aqui na lei original de 1938 que simplesmente excluem os municípios, né, da atuação, mas que, na prática, hoje, com as alterações feitas e com o advento aí da Lei Complementar 140, já são um pouquinho diferentes, mas aí eu vou explicar cada vez que uma situação dessa aparecer. Bom, tem alguns temas importantes na Política Nacional do Meio Ambiente que eu estou já apresentando para vocês aqui. Primeiro é a definição de princípios, né? Princípios sobre os quais, né, essa política vai se nortear. Alguns desses princípios são oriundos aí de outras conferências mundiais, né, como a Conferência de Estocolmo, enfim. É importante lembrar que o direito ambiental é muito dinâmico, né, e é muito recente.
se a gente for comparar com a história do direito propriamente, né? Então, muita coisa muda e muita coisa, principalmente lá atrás, naquela época, é, já teve muita alteração. Desculpa aí, gente. Então, alguns princípios, né, foram colocados ali na Política Nacional do Meio Ambiente, a gente vai ver algumas definições legais, né, que são importantes, objetivos, né, toda política ela tem seus objetivos, né, onde que se quer chegar, né, com essa legislação. Instrumentos, que são aqueles instrumentos legais, né, que servem para fazer acontecer, né, para que se leve aqueles objetivos. O CISNAMA, né, alguns entes, algumas instituições também são criadas nessa política de meio ambiente, tá? Como o CISNAMA, a gente vai entender melhor o detalhe quando a gente chegar lá, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, e a CTFA, que é a contribuição, né, sobre a taxa, né, de fiscalização ambiental, que é tema de uma aula do professor Adilson. Não sei se ele já cobriu essa parte ou se está previsto para ele cobrir em algum momento. É, Alguns de vocês aí lembram se isso já passou pela aula do professor Adilson ou não? Bom, se não passou, vai chegar lá, tá? A gente vai passar batido por isso aqui, mas ele vai, se não abordou ainda, ele vai abordar isso quando chegar a aula dele, tá? Então, aqui, logo no início, né, a Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental, propícia à vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios, né? E aí vem uma lista de princípios. A marcação aqui da proteção da dignidade da vida humana, porque isso é um princípio universal, vamos dizer assim, que já vinha sendo utilizado em outros países. Então, nós temos aqui a proteção da dignidade da vida humana, ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público, né? A gente vai falar sobre isso, a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo. Segundo princípio, né? Racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar. Racionalização aqui no sentido de usar de forma, né? Hoje, né, a gente tem muito uso da palavra sustentável, que vocês não vão ver muito essa palavra nas legislações dessa época, né? Mas, basicamente, racionalização do uso de alguma coisa é você usar essa determinada coisa, esse determinado bem, né? E aqui nós estamos falando de alguns bens ambientais, como o solo, o subsolo, a água e o ar, né? Usá-los de forma que o nosso uso não crie nenhuma dificuldade do uso, né? Ou nenhuma falta ou carência para as próximas gerações, tá? É isso que está por trás desse termo racionalização. Planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais. Aqui eu aponto alguns princípios, né, que são princípios universais, vamos dizer assim, né, que não é só no direito brasileiro, do direito ambiental, como quando ele fala em proteção da dignidade da vida humana, nós estamos falando aqui do princípio do direito à vida digna, né? O que tem de evolução nisso aí, né? Como sociedade, né? Nossa evolução, ela sai de um momento na civilização em que o direito à vida, né, era uma coisa sagrada, vamos dizer assim, uma coisa que praticamente todas as constituições procuram garantir o direito à vida, mas numa situação de evolução, né, da sociedade, passa a ser necessário garantir o direito não apenas à vida, né, porque tem tipos de vida que realmente, como seres humanos, né, seria muito fraco, né, muito insuficiente você simplesmente garantir um direito à vida de qualquer jeito, né? A gente lembra que no século no início do século passado, né, na época da Revolução Industrial, as pessoas trabalhavam
em ambientes insalubres, né? Existia toda uma questão aí das pessoas que trabalhavam nas minas de carvão, né? E até às vezes crianças, né? Pessoas com menos de 18 anos que trabalhavam em minas de carvão, que não viam a luz do dia, começavam a trabalhar antes do sol nascer e trabalhava até de noite e tinham vários problemas de saúde, enfim, uma série de coisas, inclusive a questão do saneamento, né? A pessoa viver num lugar insalubre, onde você tem aquelas cenas, né, em alguns lugares, até mesmo no Brasil ainda hoje, das crianças brincando num valão de esgoto, né? Assim, é razoável que nós, como sociedades, né, tenhamos como objetivo, né, que as pessoas tenham direito a uma vida minimamente digna, né? Então, esse é vamos dizer assim, uma inovação, né, uma inovação na época, né, que era o princípio do direito à vida digna. Da mesma forma, essa questão, ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público, a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo. Essa questão do meio ambiente, né, ser visto como um patrimônio público, né, um bem comum, muitas vezes leva a algumas confusões, né, porque a, eu costumo muito usar o exemplo, né, da casa, do cidadão que tem uma casa, né, proprietário de uma casa, vamos imaginar aí uma casa legalizada, com escritura pública, né, e registro de imóveis, tudo direitinho, e tem árvores no seu terreno, e de repente a pessoa resolve cortar uma árvore, né? Isso aí hoje já é mais ou menos, vamos dizer assim, conhecido, né? As pessoas já têm essa noção de que para cortar árvore precisa, né, de uma autorização, mas há não muito tempo atrás, especialmente lá em 1981, nós estamos falando aí de 44 anos, né? Muitas pessoas ficavam surpresas quando recebiam uma fiscalização ou quando eram informadas de que para cortar uma árvore no seu próprio terreno precisava de ter uma autorização. A ideia, né, comum, né, nas pessoas, a noção geral era de que, uma vez você sendo proprietário de um imóvel, você pode fazer o que quer lá dentro, que tudo que está ali é seu, né? Eu mesmo, particularmente, na minha experiência como secretário de Meio Ambiente, em 2001, 2002, lá atrás, eu cansava de receber pessoas na Secretaria do Meio Ambiente e que ficavam revoltadas por saber que, em determinadas situações, determinadas circunstâncias, elas não poderiam ter uma autorização para cortar uma árvore dentro do terreno, né? A choradeira era praticamente repetida, né? Pô, mas eu sou proprietário, eu comprei esse terreno, o senhor está me dizendo que eu não posso fazer o que eu quiser aqui dentro e tal, não é tudo meu, né? E aí você tem que explicar, né, que aquela árvore ou aquelas árvores ou aquele lago ou aquele córrego, aquela nascente, embora estejam dentro de uma propriedade particular, elas prestam um serviço ambiental que é da coletividade e serve para sustentar a vida digna da coletividade. Então, embora exista um direito de propriedade, ele é limitado, ele fica limitado, né, por esse princípio aí que diz a supremacia do interesse público sobre o interesse privado, tá? Me faz lembrar muito a época da pandemia, quando tinha aquelas discussões sobre ter que andar de máscara ou não ter que andar de máscara, enfim. Muitas vezes as pessoas confundem aquela coisa do direito e acham que um direito individual ele se sobrepõe a qualquer coisa. Só que não, né? O direito, o coletivo, ele tem que ter mais valor do que o individual, tá? Então, esse princípio aí, ele é muito importante na questão ambiental, porque é justamente o que vai embasar, né, o que vai trazer o argumento para que seja necessário, né, para que o poder público possa exigir do cidadão ou da empresa que ela peça uma autorização para realizar qualquer atividade que possa ser potencialmente poluidora, como, por exemplo, cortar uma árvore. Tá? O que não quer dizer
que nenhuma árvore pode ser cortada, mas existem regras. Então, quando você quer cortar uma árvore dentro do seu terreno, você precisa procurar um órgão ambiental para saber se tem alguma coisa relacionada com aquela árvore que impeça ela, né, que ela tenha algum motivo legal, né, tem que estar baseado em lei. A gente vai tratar aí do princípio da legalidade também, quando a gente for ver direito administrativo, que impeça, né, o corte, a supressão daquela árvore, tá? Então, eu só vou pensar alguns princípios assim que são mais importantes para o direito ambiental, até porque normalmente são esses que acabam caindo na prova, tá? Então, continuando aqui nos nossos princípios, os princípios aqui trazidos pela Política Nacional do Meio Ambiente, a proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas, controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras, incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e proteção dos recursos ambientais, acompanhamento do estado da qualidade ambiental, recuperação de áreas degradadas, e aqui eu aponto também um outro princípio que é caro, né, ao direito ambiental, que é importante para a proteção do meio ambiente, justamente é a reparação dos danos ao meio ambiente, tá? A gente vai ver quando for estudar o direito constitucional que tem um item na Constituição, um parágrafo do artigo na Constituição que cria a obrigação de qualquer um que cause um dano ao meio ambiente seja obrigado a reparar esse dano, tá? Isso é bastante importante também e muitas vezes pode criar confusão na hora de responder algumas perguntas, porque alguns princípios eles são muito parecidos uns com os outros, então eu quero enfatizar bastante esse princípio aí, que é o da reparação. O princípio da reparação estabelece que qualquer dano ao meio ambiente ele seja reparado, né? Ah, mas professor, tem dano que não dá para reparar. Tudo bem, aí é que vai entrar a chamada compensação ambiental, né? Alguns doutrinadores aí, alguns escritores tratam a compensação como um princípio separado, tá? Na nossa visão aqui, que é majoritária, tá? A compensação ela é um instrumento utilizado justamente quando a reparação não é possível, tá? Vamos dizer que uma determinada empresa deixou vazar um produto químico, um efluente líquido, e causou uma mortandade de peixes, né? Esses peixes não vão ser ressuscitados, não tem como repor aqueles peixes. Vão ter outras medidas exigidas, mas que vão estar mais na linha da compensação do que na da reparação, tá? Só para fazer uma comparação aqui, para vocês entenderem a diferença entre um e outro. Às vezes, nas perguntas, né, das provas, eles trazem alguma coisa que é parecida justamente para pegar aqueles que não estudaram direito, né? Então, aí está a diferença entre a reparação e a compensação. Vocês vão ter algumas artigos de lei no SNUC, né, Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que trazem a questão da compensação. O professor Vitor, não sei se ele já deu essa matéria, acho que não, mas vai ter numa das aulas de vocês aí sobre unidade de conservação. Surge ali alguns artigos que tratam de compensação ambiental. Então, fica bem claro isso, tá? A reparação, ela acontece, ou, desculpa, a compensação, ela acontece quando a reparação não é possível. Primeira coisa que se faz quando se tem um dano ambiental, o poder público tem que buscar a reparação. Não sendo possível, aí a compensação, tá? Proteção de áreas ameaçadas de degradação, educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para a participação ativa na defesa do meio ambiente, né? Esse é um outro princípio que vem desde o início desses movimentos, né, de proteção do meio ambiente, é aquela ideia de que é importante educar, né, principalmente educar os nossos filhos, né, as gerações, as novas gerações, para que eles tenham um comportamento, uma atitude diferente com relação à proteção ambiental do que nós, os nossos pais, os nossos antepassados tinham, tá? Então, a educação ambiental é um dos princípios importantes aqui como maneira de proteger o meio ambiente. Bom,
Agora nós vamos falar também de outro aspecto importante da Política Nacional do Meio Ambiente, que é justamente a criação de definições legais, tá? Muitos desses termos, eles têm definições científicas, definições de academia, definições que vocês aprendem muitas vezes até no ensino fundamental e depois vão rever na, na faculdade, enfim. Mas essas definições legais, elas são importantes porque, para efeito de legislação, de aplicação das leis, certos termos eles têm que estar harmonizados. Não dá para eu ter uma pessoa, vamos supor, uma pessoa que causou um dano ao meio ambiente e, do outro lado, o órgão ambiental, e cada uma delas tem uma definição do que é meio ambiente. É preciso que exista uma definição legal, que é a definição criada por lei, para aquele termo. Então, o meio ambiente, se eu for fazer uma palestra, por exemplo, para crianças de ensino fundamental, eu vou dar uma definição de meio ambiente totalmente diferente do que essa que a legislação cria. Mas, para efeito legal, o que vale é essa definição que a Política Nacional do Meio Ambiente trouxe, né? Até porque naquela época, até então, não existia nenhuma legislação em nível federal que definisse o que é meio ambiente, o que é degradação e o que é poluição, tá? Então, a Política Nacional do Meio Ambiente trouxe essas definições aí. Eu imagino que talvez alguns de vocês já conheçam, seja por conta do trabalho ou porque aprenderam na faculdade, e não tem como fugir disso aqui. Então, por exemplo, o meio ambiente é um conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite a briga e rege a vida em todas as suas formas. Tá? É uma definição bem genérica, praticamente o meio ambiente é tudo. Né? Degradação da qualidade ambiental, aí as coisas começam a ficar mais específicas. Alteração adversa das características do meio ambiente. Tá? Uma alteração que não seja adversa, uma alteração para melhor, ela não é considerada uma degradação na qualidade ambiental, isso também é questão de bom senso, mas é importante que fique, que vocês gravem aí essas definições, tá? Poluição, né? Poluição é uma definição super importante, porque muitas pessoas fazem confusão, né? Vamos ver aqui o que é poluição. O que pode ser considerado poluição? Se eu jogar um papel no chão, por exemplo, eu estou poluindo, enfim, pequenas ações, assim, até que ponto isso pode ser considerado poluição? O que define poluição para efeitos legais? O que define poluição para justificar, por exemplo, que o órgão ambiental, o IBAMA, aplique uma multa no cidadão? Tá? Porque você vai ter lá, quando a gente for estudar as infrações ambientais ou a lei de crimes ambientais, você vai ter lá, causar poluição nos recursos hídricos. Tá? Então, nem tudo que muitas vezes as pessoas, né, no senso comum, vão achar que é poluição, é poluição. Poluição é aquilo que é uma degradação da qualidade ambiental, então é uma espécie do gênero degradação, resultante de atividades que, direta ou indiretamente, aí tem essas circunstâncias aqui, que não são cumulativas, né? Pode ser qualquer uma delas, prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, criem condições adversas às atividades sociais e econômicas, inclusive, afetem desfavoravelmente a biota, afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente, e essa letra E aí, que é, vamos dizer assim, a pegadinha maior, né? Que lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Tá? Então, a gente vai ver aqui que um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente é a criação de normas e padrões e parâmetros para estabelecer até onde, né, o ser humano pode causar uma alteração adversa na natureza sem que isso seja passível de uma reparação ou de uma multa. Né? E o que determina isso? São justamente os padrões ambientais. Você vai pegar uma resolução CONAMA que estabelece lá o nível o percentual de um determinado produto químico que pode ser aceito, né, num determinado corpo hídrico, sem que aquilo seja considerado poluição. Tá? Você está lá na empresa e aí deixa cair
5 gotas lá de um produto, vamos dizer assim, 5 gotas, um copo, uma garrafa, enfim, né, que se dilui na água e depois cai no corpo hídrico, para que aquilo seja considerado poluição, tem que estar acima dos padrões e dos limites ambientais estabelecidos para aquela substância. Mesma coisa com relação à poluição atmosférica. Tá? Os veículos, né, hoje em dia, eles estão bem mais aperfeiçoados do ponto de vista de emissões, mas existe uma emissão dos veículos, mesmo aqueles que estão totalmente dentro totalmente regulados, né, e não tem nenhum problema, existe uma emissão e aquilo não é para efeito, né, para efeito da legislação, para efeito de uma multa, de um embargo, de uma apreensão, ele não é considerado poluição, a não ser que ele esteja emitindo ou lançando aquele componente químico acima daquele padrão. Tá? Isso é bem típico para uma pegadinha de prova. Tá bom? Então, para que seja considerado poluição, tem que atender todos esses itens e tem que estar em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Tudo bem até aqui, gente? Alguma pergunta no chat, Juliana? Sim, tem uma pergunta do Geraldo. Ele Quer fez a seguinte falar, pergunta. Geraldo? Ou, se ele quiser falar, também é melhor. Tá bom. Tá Tá, por aí, Geraldo? tô sim. Boa noite, Juliana. Boa noite, Boa colegas. noite. Professor, o conceito de declaração de utilidade pública, né? Ele surgiu nesse mesmo momento da Política Nacional do Meio Ambiente? Declaração de utilidade pública? Isso. Porque certas atividades, elas são, por exemplo, o próprio Código Florestal, a gente pode suprimir algumas áreas, né? Se a atividade for de utilidade pública, interesse social, né, em baixo impacto. Então, assim, esse conceito já era anterior ou ele surgiu também junto com a política nacional? Não, esse conceito ele surgiu depois, quer dizer, primeiro você tem um conceito específico, né, da utilidade pública para efeito do Código Florestal, né? O Código Florestal ele já trazia esse conceito de utilidade pública ou interesse social para efeito de área de preservação permanente, tá? Ele era muito específico para aquilo ali. De lá para cá, né, outras legislações trazem também conceitos de utilidade pública e interesse social. Normalmente eles seguem o do Código Florestal, mas eles aparecem em outras legislações posteriores, tá? Por exemplo, se eu não me engano, a legislação que trata do Minha Casa Minha Vida, ela traz alguns conceitos de interesse social, utilidade pública ou interesse social, tá? Não é um conceito que foi tratado nessa legislação da Política Nacional do Meio Ambiente em especial, mas ele já existia por conta do Código Florestal, que já trazia essa ideia antes da Política Nacional do Meio Ambiente, né? O Código Florestal é de 64, quer dizer, tinha o Código Florestal de 1930, mas era praticamente uma outra lei, não tinha nada a ver com a de hoje. 64 é que surgiu a questão das APPs, e já naquele momento já tinham essas regras de exceção, como, por exemplo, utilidade pública, interesse social, e, se não me engano, também tem as atividades de impacto local ou baixo impacto. Está respondido? Assim, obrigado, professor. Nada. Bom, continuando aqui com as definições, né? Com base na definição de poluição, então o poluidor seria aquela pessoa física ou jurídica, é importante colocar aqui, lembrando que nós estamos lá em 1981, né, que uma pessoa jurídica também pode ser considerada um poluidor. Tá? Porque sem essa definição, poderia ficar aquela dúvida. Vamos supor, o funcionário de uma empresa causou uma poluição, direta ou indiretamente, será que então a pessoa jurídica não vai ter que responder por aquilo? Então, aqui já está já dando essa dica, vamos dizer assim, né? Que se você é pessoa jurídica, você pode sim, a pessoa jurídica, responder por esse dano, por essa poluição, essa atividade causadora de degradação ambiental. Você vai responder isso, inclusive criminalmente, em certas circunstâncias, porque a Lei de Crimes Ambientais também prevê a criminalização da pessoa jurídica, também isso é outra coisa que a gente vai ver mais tarde, tá? Então, tem a definição de poluidor,
né? Como falei, é uma inovação na legislação federal, e uma definição de recursos ambientais também, né? Como eu falei, se a gente for sentar numa aula de biologia de uma faculdade, talvez o recurso ambiental tenha uma definição diferente, mas para efeito legal, né, o que vale é o que está na Política Nacional do Meio Ambiente, pelo menos desde 1989, tá? Essa política nacional ela já vem sendo alterada aos poucos, então algumas coisas são mais recentes, principalmente o 89 por conta, não necessariamente esse caso aí dessa definição, mas outras coisas vocês vão ver, em função das mudanças que a Constituição trouxe, né? Então foi necessário alguns ajustes. A gente vai vendo aqui, a Política Nacional do Meio Ambiente tem muita coisa que não foi atualizada, tá? E que está em desconformidade com as legislações que vieram depois. Mas, enfim, a gente vai estudar ela como ela está, né? E isso é matéria de prova, então é importante vocês saberem o que está aqui, né? Então, recursos ambientais, atmosferas, águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora. Agora, com relação aos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente, né, nós temos aqui, isso aqui também é importantíssimo, por isso que eu marquei, tá? É importantíssimo, principalmente para advogado que trabalha na área ambiental, porque existe uma concepção, no meu modo de ver, não adequada com relação ao que a Política Nacional do Meio Ambiente estabelece, e muitas vezes vem né, ou de uma ONG ou do Ministério Público, né, como se o órgão ambiental, a função do órgão ambiental, que é o órgão executor da Política Nacional do Meio Ambiente, é promover única e exclusivamente a proteção do meio ambiente, independente da questão econômica e social. E o que traz embasamento, né, para o órgão ambiental atuar, levando em conta também a questão econômica e social, é justamente o primeiro inciso dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente. A compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico, né, que é o que hoje a gente chamaria de desenvolvimento sustentável. Tá? Segundo, a definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses da União, dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. Você vê aí a palavra territórios, né? Antes da Constituição ainda existia território. Em 1981 tinha o território do Amapá, o território de Roraima, enfim. Então, são essas coisinhas que vão aparecer nessa lei de 81, que, não, por isso que eu disse, não está 100% atualizado. Tá? Vamos passar aqui. Aí tem difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, a divulgação de dados e informações ambientais, a formação de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental, do equilíbrio ecológico, preservação e restauração dos recursos ambientais, a imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar ou indenizar os danos causados e ao usuário da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. Beleza? Passando aqui para os instrumentos. Estou só dando uma corridinha aqui, por causa do tempo, eu não quero terminar sem terminar, chegar no horário sem terminar pelo menos a Política Nacional do Meio Ambiente, mas se qualquer coisa vocês me param, tá? Agora vamos lá, os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Aí vem lá de novo, né? O estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, aí sim, né? Esse é um instrumento. O zoneamento ambiental. Alguns desses instrumentos, vocês vão ver, provavelmente, quando estiverem trabalhando, se é que vocês, né, alguns de vocês até já devem ter ouvido falar de certos termos, devem trabalhar em órgão ambiental. Alguns desses instrumentos não chegaram a ser implementados, né? Ou pelo menos não de forma efetiva, né? O zoneamento ambiental é um que existe uma legislação específica, mas na prática os estados, né, a própria União não implementou isso da forma como se imaginava quando criaram a Política Nacional do Meio Ambiente, que, no meu modo de ver, seria um instrumento importantíssimo
né, o zoneamento ambiental, até porque o que é o zoneamento ambiental, né? O zoneamento ambiental é uma definição geográfica, vamos dizer assim, dos setores de acordo com as características ambientais daquele local e que podem servir para efeito, né, de um empreendimento ou do próprio órgão ambiental para saber aonde que determinada atividade potencialmente poluidora poderia ser realizada, tá? É, de forma prévia, vamos dizer assim, se eu tenho, vamos supor, se eu tenho interesse de implantar uma usina siderúrgica, tá, em determinado lugar, e se já tivesse um zoneamento ambiental dizendo muito claramente, vamos supor que fosse em nível estadual, né, aonde que pode ou não pode ter aquele tipo de indústria, ficaria muito mais fácil para o empreendedor e até para o órgão ambiental para tratar de um licenciamento, né? Mas o zoneamento ambiental é um instrumento que eu tenho como muito importante, mas que realmente não vingou, né? Pelo menos não 100%. Talvez alguns estados tenham avançado nisso, mas não, não chegou a se concretizar como instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente. Avaliação de impactos ambientais, né? Isso sim, nós temos aí vários instrumentos, né? Como no licenciamento ambiental, né? E outros estudos que são muitas vezes exigidos. O EIA-RIMA, ele entra aqui, né? Como uma espécie, né? Do gênero avaliação de impactos ambientais. A gente vai falar um pouquinho de EIA-RIMA também quando for analisar licenciamento. O licenciamento e a revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras, tá? Os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção de tecnologia voltados para a melhoria da qualidade ambiental, a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público Federal, estadual e municipal, tais como áreas de proteção ambiental de relevante interesse ecológico, reservas extrativistas. Esse item aí, em especial, né, tem a ver com tudo que o professor Vitor falou sobre áreas especialmente protegidas, e por isso que essa redação desse inciso é de 89, que em 88, a Constituição de 88, e vocês vão ver comigo também no artigo 225, ela fala sobre a criação de espaços especialmente protegidos, tá? E então isso teve que ser trazido depois da Constituição para a Política Nacional do Meio Ambiente, porque é importante, até mesmo para o órgão ambiental, quando estabelece alguma regra, isso esteja embasado numa política de meio ambiente. No caso, é a Política Nacional do Meio Ambiente, mas alguns estados também teriam que trazer esses instrumentos para que o órgão ambiental, ou o ente fiscalizador, ou quem quer que fosse, possa realizar na prática, né, a criação de espaços territoriais, a criação de uma RPPN, a criação de uma unidade de conservação, ou o próprio licenciamento, né? Porque tem uma coisa no direito administrativo, que a gente vai falar também, né, que é o princípio da legalidade. O órgão público, ele não pode, ele só pode fazer, o órgão público só pode fazer aquilo que está escrito na lei, tá? É diferente do cidadão. O cidadão pode fazer qualquer coisa desde que não seja proibido. Então, para que o órgão ambiental possa exercer esse instrumento do licenciamento, é necessário que isso conste, né, numa legislação, dando a ele, esse órgão ambiental, o poder de fazer isso. Aí, a pessoa pode perguntar, mas, professor, o senhor falou que em 75 o Estado do Rio de Janeiro já estava fazendo licenciamento. Sim, porque no Estado do Rio de Janeiro, na ausência de uma legislação federal, o Estado pôde ir lá e, na sua legislação, criar o instrumento do licenciamento. Por isso que eu falei, tem muitos estados que criaram suas políticas de meio ambiente antes da União, né, do governo federal. Tá? Outros instrumentos, né? O Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental, que, né, as empresas que trabalham, né, com melhorias ambientais, enfim, as empresas que fazem reflorestamento, enfim, tanto as empresas que criam impacto no meio ambiente, quanto aquelas também que fazem recuperação ou que criam benefícios ao meio ambiente, elas precisam estar cadastradas, né, nesse cadastro que é o IBAMA que administra e que também gera aquela taxa, enfim, tudo aquilo que
está na matéria também do professor Adilson, ele vai entrar mais em detalhes sobre isso. As penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental, tá? Isso também, se a gente for analisar aqui, tem uma confusão de termos, né? Porque eu acabei de falar para vocês que a compensação quando você não consegue fazer uma reparação, né? É uma maneira de você devolver, vamos dizer assim, o equilíbrio ambiental com alguma outra medida. Não é necessariamente uma penalidade, né? Mas, enfim, é o que está aqui no instrumento da Polícia Nacional do Meio Ambiente, essa previsão para que os órgãos ambientais possam criar penalidades específicas, multas, embargos e outras maneiras, vamos dizer assim, outras medidas sancionatórias para aqueles que causam danos ao meio ambiente, tá? A instituição do relatório de qualidade do meio ambiente a ser divulgado anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, né, incluído também em 89. A garantia da prestação de informações relativas ao meio ambiente, obrigando-se o poder público a produzi-las quando inexistentes. O Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais, instrumentos econômicos como concessão florestal, servidão ambiental, seguro ambiental e outros. Tá? A concessão florestal, se não me engano, está no tema dessa lei 11.284, que o professor Vitor vai abordar. Se é que já não abordou, vocês viram isso ou não? Com o professor Vitor? Concessão florestal? Acho que ainda não. Tá. Então, em termos de instrumentos, tá? É o que nós temos ali na Política Nacional do Meio Ambiente. Agora nós vamos falar do CISNAMA. Não sei se vocês já ouviram falar de CISNAMA. CISNAMA, ele, na verdade, vamos dizer assim, um grande sistema, vamos dizer assim, uma grande rede, né, para atuação na proteção do meio ambiente, especificamente uma rede de órgãos governamentais, tá? E que a Política Nacional do Meio Ambiente entendeu como sendo necessário, né, essa ação cooperativa, vamos dizer assim, essa ação estruturada de todos os entes governamentais. E aí nós estamos falando União, Estados, e aí Distrito Federal, territórios, porque na época tinha território, e municípios, né, que eles atuassem de forma coordenada, né, até para evitar redundância ou omissão no atendimento às questões ambientais. Então, a maneira como a Política Nacional do Meio Ambiente desenhou isso foi assim como a gente vai ver agora. Você tem lá o órgão superior, né, um conselho de governo com a função de assessorar o presidente da República na formulação da política nacional, nas diretrizes governamentais para o meio ambiente e recursos ambientais. Esse órgão superior ele foi mudando, né, de nome conforme o tempo foi passando. Depois de 81 criaram outros, tá? Mas na prática, né, quem acaba realizando isso é o Ministério do Meio Ambiente, né, como ele é agora, tá? Mas esse é o órgão superior oficial aí pela Política Nacional do Meio Ambiente. O órgão consultivo e deliberativo, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, que nós vamos também estudar aqui hoje ainda em mais detalhe, com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida, né, que são aquelas normas e padrões que a gente viu aparecer lá também como objetivo, tá? Acho que voltou aqui. O órgão central, tá, que também, na época, né, não existia o Ministério do Meio Ambiente, então, essa Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, que hoje, então, quem exerce essa função é o Ministério do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas,
com a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar como órgão federal a política nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente. Órgãos executores, tá? E aí que é o grande lance aí dessa política que visa integrar todos os órgãos, né? Você tem os órgãos executores, o IBAMA, né, e o Chico Mendes. Originalmente só tinha o IBAMA, porque vocês sabem que o IBAMA, em determinado momento, ele se dividiu entre IBAMA e Chico Mendes. O Chico Mendes ficou cuidando das unidades de conservação. Não me lembro qual foi a data, mas, enfim, foi bem depois da Política Nacional do Meio Ambiente, com a finalidade de executar e fazer executar a política e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente, de acordo com as respectivas competências. Tá? E os órgãos seccionais também são executores, né? Mas aí são os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a degradação ambiental. E os órgãos locais, isso também surgiu depois da Constituição, porque antes da Constituição os municípios não eram entes com autonomia, tá? A Constituição anterior, a Constituição de 88, trazia só a União e os estados, tá? Com essas competências. Enfim, a Constituição de 88 mudou e a Política Nacional do Meio Ambiente, consequentemente, também ajustou isso. Então surgiram também esses órgãos locais, as entidades municipais, órgãos ou entidades municipais responsáveis pelo controle e fiscalização dessas atividades, né? As atividades capazes de provocar a degradação ambiental, que hoje a gente chama de atividades potencialmente poluidoras, nas suas respectivas jurisdições. De lá para cá, mesmo de 89 para cá, muita coisa mudou com relação às competências, né? E como se dividem essas competências de órgãos de controle ambiental, que surgiu com o advento aí da Lei Complementar 140, que é mais um tema importante aí do nosso edital e que eu vou apresentar para vocês aí numa próxima aula. Aqui repetiu, né? Bom, parágrafo: os estados, na esfera de suas competências, nas áreas de sua jurisdição, elaborarão normas supletivas e complementares e padrões relacionados com o meio ambiente, observados os que forem estabelecidos pelo CONAMA. Essa questão de competência, gente, também tudo que está aqui muda quando surge a Lei Complementar 140, tá? Então, a gente vai ter que ler isso aqui, guardar esse conceito para quando a gente for ver a Lei Complementar 140, vocês fixarem na cabeça de vocês o que realmente são as competências, o que pode o IBAMA fazer, o que o IBAMA não pode fazer. A gente não vai entrar no detalhe de estados e municípios, porque não é o que vai cair na prova de vocês. Mas vocês precisam saber até onde o IBAMA pode ir no que diz respeito a essa questão de elaborar normas supletivas e complementares. Mas, basicamente, né, só para isso também não passar em branco, isso é uma questão de direito constitucional, uma norma supletiva ou complementar é uma norma que você cria, no caso dos estados, quando não tem uma norma em nível federal tratando daquele tema, ou quando tem, mas trata, vamos dizer assim, de forma superficial, tá? Vou dar um exemplo aqui que é familiar para vocês, porque vocês estudaram Código Florestal. Quando o Código Florestal, né, estabelece lá uma metragem, né, para definir as faixas marginais de proteção dos rios, né, APP de rio ou de lagos, o Código Florestal, como uma lei federal, chegou, inclusive, no limite de definir distâncias, né, para se considerar o que é APP. Uma vez fazendo isso, pouco sobrou para os estados e para os municípios fazerem de diferente nos seus territórios. Então, se uma lei federal trata um determinado tema de uma forma tão intensa, né, tão extensiva, a ponto de não deixar nada para ser legislado nos entes, vamos dizer, inferiores, como estados e municípios, né, isso não acaba tirando a competência desses entes.
Quando a legislação permite que os estados atuem de forma supletiva, significa que os estados podem ir até onde podem ir além do que a legislação nacional ou federal foi, tá? Então isso que é uma norma supletiva ou complementar. Tem uma diferença entre uma e outra, mas também eu não quero confundir de vocês com isso por enquanto, porque vai mais para direito constitucional que a gente vai ver lá na frente, tá? Os órgãos central, os municípios, observadas as normas e os padrões federais, também poderão elaborar as normas mencionadas no parágrafo anterior. Então, é como se fosse uma escadinha, tá? A União vai lá, estabelece uma norma. Se não tiver entrado num determinado detalhe, o Estado pode ir e fazer uma norma supletiva. Se o Estado não tiver feito, o município pode ir fazer, no âmbito de seu território, uma norma supletiva. É isso que está se falando aí nesses parágrafos, tá bom? De acordo com a legislação em vigor, é o Poder Executivo autorizado a criar uma fundação de apoio técnico científico às atividades do IBAMA. Essa fundação nunca foi criada. Tá? A Constituição de 88, que eu acabei de falar. Então, assim, um esquema visual aqui para vocês entenderem o CISNAMA, tá? Primeiro, para ficar claro, o CISNAMA ele não é um órgão em si, tá? É muito comum, né, as pessoas que estão começando a trabalhar na área ambiental, que estão começando a estudar, pensam, pô, mas o que é esse CISNAMA? Onde que fica, né? O CISNAMA não é um ente físico, ele é um sistema, ele é um conjunto de órgãos e que tem funções, vamos dizer assim, mais ou menos divididas para que se possa atuar no controle das atividades potencialmente poluidoras de uma forma mais eficiente, tá? O órgão superior, o Conselho de Governo, o órgão consultivo e deliberativo, o CONAMA, o órgão central, o MMA, essa figura não tinha ainda a questão climática no nome do Ministério, mas, enfim, os órgãos executores, IBAMA e ICMBio, estados e municípios, né? Estados como órgãos seccionais, municípios como órgãos locais. Bem, assim, é bem coisa típica de pegadinha em prova, colocar lá se é, o IBAMA é um órgão central do Sistema Nacional do Meio Ambiente, né? Assim, eu acho que a pessoa que não estuda facilmente cai numa pegadinha dessa, né? Tá? Cisnama, tudo bem até aqui, gente? Sim. Beleza? Que agora a gente vai passar para o Conama e eu vou dar aí 5 minutinhos para eu encher aqui minha garrafinha de água e vocês aí que quiserem fazer aí também poder dar um tempo aí, tá? A Juliana fica com vocês aí se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o curso. É 5 minutos mesmo, tá? Até já.
Todos de volta? Então, vamos lá continuar. Agora a gente vai falar sobre o CONAMA. Algum de vocês já assistiu a uma reunião do CONAMA? Não. Não. Atualmente elas são online, mas se vocês tiverem curiosidade, né, entra no site do IBAMA e que tem lá a agenda das reuniões, as pautas, as atas das reuniões. Enfim, vamos lá. Então, o CONAMA ele foi criado, né, como um dos instrumentos, vamos dizer assim, da Política Nacional do Meio Ambiente. Quer dizer, o CONAMA não foi criado como instrumento, mas a elaboração de normas e parâmetros, né, foi criado como um instrumento, além de um objetivo também, mas principalmente como um instrumento. E o CONAMA foi o órgão criado, né, um órgão colegiado, porque ele é formado por várias entidades ou vários setores da sociedade, tanto o setor governamental quanto o setor da sociedade civil organizada, a gente vai ver aqui, justamente para, entre outras coisas, mas principalmente criar as normas. Na prática, são aquelas resoluções do CONAMA, tá? E muitas delas fazem parte aqui do nosso estudo, do nosso programa. Algumas vocês viram lá com o professor Vitor, 303, 302, 369, que falam sobre características de áreas de preservação permanente, topo de morro, enfim. Então, são normas muito importantes porque elas definem os padrões acima dos quais uma determinada atividade, uma determinada conduta pode ser passível de uma punição, de uma reparação, né? E até considerada crime em alguns casos, né? Então, assim, como instrumento, é muito importante isso. Sem essas normas, não existe como proteger o meio ambiente. A gente vai ver licenciamento ambiental também, e o licenciamento ambiental ele é totalmente pautado nas normas e parâmetros ambientais criadas pelo CONAMA. Sempre me incomodou muito nas discussões sobre licenciamento ambiental, quando se propõe uma legislação nova, ou de tornar menos burocrático, e a primeira coisa que eu quero aproveitar aqui o seleto grupo que está participando dessa aula para meio que, né, chamar a atenção de vocês. É muito comum as pessoas, a sociedade civil, enfim, até algumas pessoas que são técnicos mesmo, quando se fala em tornar o licenciamento mais célere ou desburocratizar, as pessoas pensam que isso vai causar um dano ao meio ambiente. Gente, enquanto você tem uma norma dizendo que a área de preservação permanente é isso, 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 ou que o volume máximo de emissão de determinado componente é esse, você pode ter licenciamento, pode não ter licenciamento, a poluição ela vai ser sempre punida pelas normas, né, de infrações e de crime ambiental. Então, assim, o licenciamento ambiental, ele verifica se essas normas estão sendo, se existe a previsão de cumprimento dessas normas durante a análise de um projeto de licenciamento. Mas a norma em si, o parâmetro em si, é o que evita os danos ao meio ambiente, é porque cria aquilo que é chamado, na definição legal, a figura da poluição. Tá? Bom, o Conselho Nacional do Meio Ambiente é um órgão consultivo e deliberativo, né? Assim está escrito na Política Nacional do Meio Ambiente. Foi instituído pela Lei 6938, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, regulamentada pelo Decreto 99.274/90, que é o decreto regulamentador da Política Nacional do Meio Ambiente. O CONAMA ele é dividido nas seguintes, vamos dizer assim, compartimentos, né? Você tem o plenário, que é onde se votam os temas, mas você tem também o CIPAM, a gente vai ver o que é isso daqui, os grupos de assessores, as câmaras técnicas e os grupos de trabalho. O tema que é votado no plenário do CONAMA sempre é um tema muito técnico. Então, quando você vê a composição do plenário do CONAMA, ou seja, as pessoas que votam,
muitas vezes tem pessoas que estão ali para votar em temas que elas não têm a menor noção, são coisas muito técnicas, coisas relacionadas com engenharia química, coisas relacionadas com geologia, enfim. Então, é importante, as câmaras técnicas elas são da maior importância, porque dentro das câmaras técnicas, esses assuntos, dessas propostas de criação de normas e parâmetros, elas são estudadas antes, né, do texto da resolução ir para a votação, né? Então, a Câmara Técnica leva essa proposta de resolução ao plenário e explica, né, para que as pessoas possam estar minimamente aptas a votar favorável ou não, né, aquilo que está sendo proposto. Então, tem essas câmaras técnicas, grupos de trabalho para eventuais tarefas ali aleatórias. O conselho é presidido pelo ministro do Meio Ambiente, hoje, Meio Ambiente e Mudança Climática, e sua secretaria executiva é exercida pelo secretário executivo do Ministério, né? A gente vai ver, vou colocar uns quadrinhos aqui para isso ficar mais claro para vocês. O conselho é um colegiado de 5 setores, então você vai ter órgãos federais, estaduais e municipais, o setor empresarial e as entidades ambientalistas. Agora a gente vai para como que é composto o plenário, tá? Eu fiz alguma coisa errada aqui. Eu acho que eu atravessei o samba aqui, tirei um pouco da ordem, mas vamos lá. Composição da plenária, isso na versão do regimento interno mais recente do CONAMA, que é de 2023. E, como eu falei, devolveu a uma composição mais abrangente, né, e com um número maior de componentes. Eu acho que acho que é uma portaria, eu já pedi para colocar lá no Drive, onde toda a legislação que a gente está abordando aqui possa estar disponível para vocês. Juliana, isso já está lá esse regimento interno já está lá no Drive, para eles Está acessarem? sim. Está Tá, né? sim. Tá. Então, assim, quem quiser olhar no detalhe, porque esse regimento interno, ele não está, pelo menos não especificamente, não consta lá do programa, né, do edital, mas como é uma legislação de apoio, né, ao estudo do CONAMA, que faz parte da Política Nacional do Meio Ambiente, a gente coloca lá também para quem quiser entrar mais no detalhe e também dar uma olhada lá, tá? De 2023 e traz a composição nova da plenária do CONAMA. Então, vamos lá. Preside o CONAMA, a ministra de Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima, tem como secretário o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, e aí vem os setores vamos dizer assim, né, do geral que compõem, que votam, né, para ser mais específico. Então, você vai ter lá, raramente todos eles estão numa reunião, tá? Mas os membros votantes do CONAMA são esses aqui, ó. Um representante do IBAMA, aí o presidente do IBAMA vai indicar quem ele quiser, um representante do Serviço Florestal Brasileiro do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o ministro vai indicar alguém, um representante do ICMBio, um representante da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, um representante de cada um dos 31 ministérios, tá? Então, cada ministério tem um voto, tá? Um representante da Casa Civil, um representante da Secretaria-Geral da Presidência, um representante da Secretaria de Relações Institucionais, um representante da Marinha, um representante da Aeronáutica, um representante do Exército. Só para vocês terem uma noção, né, fazer uma comparação, né? A composição da plenária do CONAMA na versão anterior, né, antes desse regimento de 2023, tinha no total 23 componentes, tá? Só aqui na parte que é do governo federal, a gente já tem aí quase que tem uns 40 aqui, né?
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Tá? Para vocês verem assim, a mudança radical, né, que aconteceu de um regimento para o outro. E continua, tá? Então, de governo federal é isso. Governos estaduais, um representante de cada um dos 26 estados do Brasil e mais um do Distrito Federal, tá? Então, aqui tem 27. Governos municipais, um representante de cada um de 8 municípios, né? E existe uma maneira de escolher esses municípios, tá? E aí eu acho que é profundo demais para o que a gente precisa estudar, então não entrei nesse detalhe, mas, mais uma vez, no regimento interno está lá escrito como é que funciona, vocês podem ver também se vocês tiverem curiosidade. Então, tem que ser o município que tenha um órgão ambiental estruturado e conselho de meio ambiente com caráter deliberativo, então não é qualquer município que pode estar representado no CONAMA, tá? E como é que se define esses 8? Como é que se distribuem, né, esses 8? É um de cada região geográfica do Brasil, norte, sul, sudeste, centro-oeste, enfim, nordeste. Um representante da ANAMA, que é a Associação Nacional dos Municípios de Meio Ambiente, dos órgãos ambientais. É uma entidade, né, que representa os municípios como um todo. E mais 2 representantes de entidades municipalistas de âmbito nacional, ou seja, alguma outra entidade que faça esse papel de, de colegiado, né, de grupo de municípios, em especial das secretarias de meio ambiente de municípios. Tá? Não sei dizer para vocês quais são esses 2 representantes. A ANAMA eu conheço, mas essas 2 outras entidades eu não sei quem é que hoje está cumprindo aí esse como é que se diz, preenchendo esse espaço aí, tá? Aí vem a sociedade civil organizada. 22 representantes de entidades de trabalhadores e da sociedade civil, sendo... Pô, gente, desculpa, aqui deu uma furada aqui. Vamos ficar só com os 22 representantes de entidades de trabalhadores e da sociedade civil. Mais uma vez, lá no regimento interno, explica como que eles elegem essas 22 entidades. Eles fazem uma votação, né? Eu posso antecipar, porque eu já passei disso, eles fazem uma votação, as entidades, as ONGs, têm uns critérios, tem que ter mais de 2 anos, se eu não me engano, de existência e tal, e eles escolhem, então, 22 representantes de entidades de trabalhadores e da sociedade civil. E as entidades empresariais, né? Essa parte aqui depois eu vou tirar antes de passar esse PDF para vocês, que eu misturei uma coisa com a outra. E 8 representantes de entidades empresariais, dos quais 2 da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, 2 da Confederação Nacional de Indústria, 1 da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, 1 da Confederação Nacional do Transporte e 2 do setor florestal, indicados nos termos de regulamento do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Então, isso aqui tem um procedimento lá do Ministério, tá? Que indica 2 representantes do setor empresarial, mas que atuem na área florestal. Tá? Pode ser uma empresa que faz reflorestamento, enfim, pode ser uma empresa que faz exploração também de floresta, ou enfim, de floresta plantada, eucalipto, esse tipo de coisa, mas tem um critério estabelecido lá pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, que precisa entrar no detalhe lá para saber. E também criaram aí nesse novo regimento interno uma novidade aqui, que é um membro honorário indicado pelo plenário. Ou seja, são 109 membros, tá? O interessante é que assim, existe um questionamento por parte da sociedade civil com relação à paridade dessa representatividade, né? Vocês que atuam em órgão municipal, talvez, acho que tem um outro aqui que trabalha na área ambiental, entendem que existe uma
obrigação, né, por conta da Lei Complementar 140, dos órgãos, dos conselhos municipais de meio ambiente terem caráter paritário, né? Caráter paritário no sentido de que os votos delegados para o órgão público, né, para o órgão, para as prefeituras, no caso, né, para os setores da prefeitura, eles sejam no mesmo peso dos votos da sociedade civil organizada. Isso não tinha quando eram 23 membros e continua não tendo. Porque se a gente pegar aqui 109 membros, sendo da sociedade civil organizada só 22, e todos esses outros aqui, de município, de estado e principalmente de governo federal, que são quase 40, né, a gente pode perceber facilmente que a balança está pesando para o poder público, né, totalmente. Então, continua sendo, vamos dizer assim, difícil a sociedade civil organizada ter uma voz suficiente para fazer passar alguma coisa na forma e do interesse que é da sociedade civil, né? Então, aumentar o número de membros do CONAMA não resolveu essa questão da paridade. Existe movimentos aí, inquérito de Ministério Público, né, obrigando, tentando fazer com que essa paridade seja obtida, mas é bastante complicado porque alguns entes desses, né, se vocês forem analisar aqui, nem sempre os interesses de uns estão aliados com outros. Eu já assisti em determinadas votações os interesses da sociedade civil, por exemplo, estarem alinhados com os interesses dos governos municipais, mas aí não estava alinhado com o das entidades empresariais. Ou, às vezes, os interesses do governo federal não estavam alinhados com os dos governos estaduais. Então, assim, é muito complicado, né, atingir essa paridade aí para efeito de votação de normas e parâmetros ambientais. Mas, enfim, o que é importante vocês saberem, né, para efeito de prova, é justamente que não o plenário, o CONAMA, não tem uma composição paritária, né? Nesse momento, com base no que estabelece tanto a Política Nacional do Meio Ambiente quanto o regimento interno, não existe essa obrigação, né? Você não vai ver isso escrito em nenhuma dessas duas leis, nem na 6938, nem nesse regimento interno, dizendo que tem que ser paritário. Tá? Isso pode ser uma pergunta boa de pegadinha aí, mas vocês aqui, né, não vão cair nessa, certamente. Alguma dúvida, por enquanto, aí, gente, sobre CONAMA? Vamos lá, as competências, né, do CONAMA, porque isso tem uma parte dessas competências estão na Política Nacional do Meio Ambiente, que é matéria de prova, né? E tem uma outra parte que foi acrescentada depois pelas próprias normas né, do CONAMA, mas eu vou colocar tudo aqui para vocês. Então, vamos lá. Pela Política Nacional do Meio Ambiente, estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o licenciamento de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pelos estados e supervisionado pelo IBAMA. Aqui eu fiz essa ressalva aqui, porque o que acontece? Nessa época, né, essa redação é de 1990, os municípios não licenciavam. Então, por isso está aqui, proposta de normas e critérios para o licenciamento de atividades a ser concedido pelos estados e supervisionado pelo IBAMA. Não existe mais licenciamento do estado supervisionado pelo IBAMA e também hoje existe o licenciamento municipal que nessa época não existia. Então, esse item ele não contempla exatamente o que acontece hoje. Qualquer norma hoje que for estabelecida pelo CONAMA, ela vai valer para o licenciamento tanto de estados como de municípios, né? Que são as normas e parâmetros ambientais, e que depois que os municípios passaram a ter essa competência, né? Então também tem que se submeter a essas normas e parâmetros, tá? Que mais? Vamos lá. Determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das alternativas
e das possíveis consequências ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem assim a entidades privadas, as informações indispensáveis para a apreciação dos estudos de impacto ambiental e respectivos relatórios, no caso de obras ou atividades de significativa degradação ambiental, especialmente nas áreas consideradas patrimônio nacional. Tá? E aí a gente está falando, na prática, né, projetos públicos ou privados que estão sendo analisados em nível federal. Tá? Os projetos que são licenciados em nível estadual e municipal, eles não são submetidos ao IBAMA, quer dizer, nem ao IBAMA e nem, consequentemente, ao CONAMA, porque hoje a legislação mudou por conta da Lei Complementar 140 de 2011. A gente vai ver isso aqui, tá? Então, nesse caso aqui, leia-se, né, aquilo que é da esfera federal. Aqui eu deixei de propósito, né, homologar acordos visando a transformação de penalidades pecuniárias na obrigação de executar medidas de interesse para a proteção ambiental. Porque hoje, né, a gente vai ver isso quando a gente for analisar o decreto 6.514, que trata das infrações ambientais. Hoje existe essa possibilidade de transformar a multa em prestação de serviço ambiental, que é mais ou menos o que antes era feito no CONAMA, né, homologar acordos nesse sentido. Isso era raríssimo também acontecer, mas não tem mais, né, essa possibilidade. Então, isso não entrou nas competências do CONAMA. Eu deixei essa marcação aí só para vocês ficar no radar de vocês, que a gente vai falar sobre isso quando for falar do decreto 6.514, tá? Determinar, mediante representação do IBAMA, a perda ou restrição de benefícios fiscais concedidos pelo poder público em caráter geral condicional e a perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito. Isso pode acontecer, mais uma vez, né, por representação do IBAMA em determinadas situações, uma empresa que possa ter causado um grande dano ambiental e que, enfim, além da multa, além do embargo eventual, o IBAMA possa entender que, por ela ter benefícios fiscais, ela deveria perder, né, esses benefícios, e aí tem aqui uma competência do CONAMA, né, para determinar. Então, nesse caso aí, viu, Gilberto, isso aí já é uma função deliberativa do CONAMA, tá? Mas ele vai deliberar quando for submetido a ele, tá? Deixando bem claro isso. Estabelecer privativamente normas e padrões nacionais de controle da poluição por veículos automotores, aeronaves, embarcações, mediante audiência dos ministérios competentes. Então, isso tem algumas normas aí específicas, tá? Recentemente não, mas já deve ter uns 5, 6 anos que saiu uma norma sobre padrões de qualidade do ar e tal, né? Então, só para exemplificar aqui um desses casos. Estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e manutenção da qualidade do meio ambiente, com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos, tá? Isso aí também. E outras competências que, embora não estejam na 6938, mas que estão nas competências atuais do CONAMA, seja por alguma norma complementar ou pelo próprio regimento, estabelecer os critérios técnicos para a declaração de áreas críticas, saturadas ou em vias de saturação, acompanhar a implementação do SNUC, né, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Isso vocês vão ver com o Vitor também, quando for estudar o SNUC. Estabelecer sistemática de monitoramento, avaliação e cumprimento das normas ambientais, incentivar a criação, a estruturação e fortalecimento institucional dos conselhos estaduais e municipais de meio ambiente, gestão de recursos ambientais e dos comitês de bacia hidrográfica, né? Esse incentivar sempre é muito subjetivo, né, gente? Como que incentiva a criação desses conselhos? Normalmente isso é incentivado, entre aspas, né, por conta de legislação. Então, quando, por exemplo, a legislação que fala dos órgãos que são capacitados para exercer o poder de polícia ambiental, né, os órgãos municipais, por exemplo, de meio ambiente,
a legislação ela diz que eles têm que ter conselhos, o município tem que ter um conselho de meio ambiente para poder exercer aquela atribuição. Então, vamos dizer que isso assim é um incentivo, entre aspas, né, que o município não tem como fugir daquilo. Mas, enfim, avaliar regularmente a implementação e execução da política e normas ambientais do país, estabelecendo sistemas de indicadores. Na prática, também, não é uma coisa que a gente tem visto. Recomendar ao órgão ambiental a elaboração da qualidade ambiental previsto no inciso 10 do artigo 9º da Política Nacional do Meio Ambiente. Isso aqui está num daqueles instrumentos. Eu não sei porque que o meu PowerPoint fica andando sozinho aqui, mas enfim. Tá, então, esse relatório de qualidade do meio ambiente, o CONAMA tem essa competência, vamos dizer assim, de recomendar a elaboração desse relatório. É porque recomendar e nada é praticamente a mesma coisa, né? Mas, enfim, isso é o que vocês estão vendo aqui como as competências do CONAMA. Eu não fixaria muito nessas competências complementares, porque elas não estão na Lei 6938, que é objeto do estudo de vocês, tá? Então, eu estou colocando aqui mais para vocês estarem atualizados sobre o que o CONAMA faz, mas, né, assim, não parece ser alguma coisa que possa cair na prova, porque não está no edital o regimento interno do CONAMA. Promover a integração dos órgãos colegiados, elaborar a implementação da Agenda Nacional do Meio Ambiente, deliberar proposições, resoluções, recomendações e moções. Também tem isso, viu, Gilberto? Muitas vezes, igual essas assembleias, essas câmaras de vereadores e tal, fazem uma moção de recomendação, aí às vezes quer fazer uma homenagem a alguém que tenha feito algum trabalho, então isso também vai para as votações do CONAMA, fazer uma moção de congratulação a determinada entidade que fez não sei o que e tal. E elaborar seu regimento interno, tá? Só para finalizar aqui também, que é Gente, esse negócio aqui resolveu ficar doido comigo. Também é um artigo importante ali da Lei 6938, né? Que quem propõe ao CONAMA, né, a criação dessas normas é o IBAMA, né, para implantação, acompanhamento e fiscalização do licenciamento, além das que forem oriundas do próprio CONAMA. Quer dizer, não só o IBAMA pode propor essas normas e padrões, como o próprio CONAMA pode, por iniciativa própria, propor a criação dessas normas e padrões.